Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Advocacia Quântica. Por aqui falamos sobre advocacia de um jeito diferente, falamos também de terapia, de como que a nossa biologia funciona, falamos sobre o ideal de justiça por meio do paradigma quântico. Toda segunda-feira um vídeo novo aqui para você pensar comigo sobre essa nova proposição que é a advocacia quântica e como que a gente pode atuar, como que a gente pode pensar, antes de mais nada, a respeito da vida em sociedade, das relações, de como manusear as relações na nossa sociedade. Estamos vivendo momentos desafiadores, né? Semana passada, hoje é dia 15 de setembro, semana passada nós tivemos aqui no Brasil o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma questão muito delicada para nós aqui no Brasil e acredito para o mundo. E no mundo também tivemos questões muito tristes, né? Tivemos o falecimento de Charlie Kirk e outras violências, infelizmente, perpetradas geralmente e quase sempre, por que não dizer sempre, do lado de um lado da ideologia para o outro lado, né? Temos aí essas duas ideologias opostas que na verdade não conseguimos ter dois polos porque estamos sendo um lado está sendo sufocado e o outro lado está sufocando. Então não sei se a gente consegue conceber isso como uma polarização. Essa semana eu quero raciocinar sobre essas questões aqui com você e para isso eu vou trazer, vou iniciar a construção da minha argumentação buscando algumas informações de um sociólogo que fala, um sociólogo que chama Max Weber, né? Ele foi um sociólogo lá nos anos de 1800, ele nasceu em 1864 e faleceu em 1920, ele é meio que contemporâneo de Marx e de Emile Durkheim e é considerado um dos pais da sociologia moderna. A principal contribuição de Weber foi a sua abordagem para compreender a sociedade, né, que ele chamava de sociologia compreensiva. Então, diferente de outros sociólogos que falavam ali de luta de classe, né, de estruturação da sociedade, das classes sociais, ele estava interessado em entender o sentido da ação social, o sentido da sociedade, né? Então, para ele, a sociologia deveria interpretar o significado que os indivíduos dão às suas próprias ações. A partir desse ponto que Weber estudava, então, focava os seus estudos. Então, um dos principais temas do pensamento de Weber, ele transitou ali entre ele fazia a relação entre religião e economia, né, na sua obra mais famosa, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e aí onde ele argumenta que a ética do protestantismo, especialmente o calvinismo, teve um papel fundamental no surgimento do capitalismo moderno. A ideia de que o trabalho duro, a disciplina e a acumulação da riqueza eram sinais de salvação. Isso criou um ambiente propício para o desenvolvimento da economia, inclusive como conhecemos hoje a nossa economia mais moderna. Ele também falava da burocracia, ele analisava a burocracia como uma forma mais eficiente e racional de organização administrativa na sociedade moderna, mas chamava atenção para a possibilidade de isso ser também uma forma de enjaulamento, né, da gente ficar ali preso nessa questão da burocracia, né? O que a gente percebe, né? Mas o que é mais interessante, pelo menos para mim, da leitura de Weber, é a dominação, quando ele fala sobre dominação e legitimidade, né? Ele fala sobre isso, ele se aprofundou nessa questão
do poder e da autoridade na sociedade. E ele fez uma distinção entre poder e dominação. Ele chamava poder a capacidade de impor a própria vontade, né? A isso ele chamava de poder. E dominação era para ele a probabilidade dele encontrar obediência para um comando específico. Então, a probabilidade de encontrar obediência para os comandos, né, era o que ele chamava de dominação, formas de dominação. E para ele, a dominação era uma forma de poder que se torna estável e duradoura porque é considerada legítima por aqueles que obedecem. E aí entra a parte mais interessante. Okay? Eu estou fazendo uma leitura aqui, uma colinha aqui das coisas que eu estudei para conversar com você. Tá? Então, quais eram os argumentos de Weber para a dominação estável? Olha só, ele argumenta que dominação estável é um tipo de poder que se mantém ao longo do tempo, não apenas pela força, mas porque é aceito ou legitimado pelos dominados. Ele identificou 3 tipos puros de dominação legítima, ou o que ele chamava de autoridade estável. E cada uma dessas 3 era baseada em uma fonte diferente de legitimidade. Então ele vem falando de dominação tradicional, ele fala que é aquela legitimidade que vem da crença na santidade das tradições e dos costumes. Então as pessoas, nesse aspecto, nessa dominação que ele chamou de dominação tradicional, as pessoas obedecem porque sempre foi assim. É o tipo de dominação encontrado nas monarquias hereditárias, onde a autoridade do rei ou do chefe tribal é vista como algo natural e sagrado. Tá? Então ele chamava isso de dominação tradicional. Aqui o poder passa de geração para geração e a obediência é baseada no respeito pela tradição. Olha só, dominação tradicional então está baseada no respeito à tradição, seja por conta da questão da religiosidade ou da tradição de alguém no poder, como as monarquias. Dominação tradicional é isso que, na concepção de Weber, isso é a dominação tradicional. Também tem, segundo Weber, a dominação carismática. O que seria a dominação carismática? A legitimidade aqui se baseia na crença nas qualidades excepcionais de uma pessoa. Então é quando temos aí, não é uma obediência à posição, mas é a obediência a um líder, a uma pessoa. Então, nesse tipo de dominação, a dominação carismática, a autoridade de figuras como Jesus Cristo, Mahatma Gandhi e outros líderes revolucionários vem do carisma que essas pessoas conseguem adquirir dos seus seguidores. Né? Então, é uma qualidade percebida como heróica, sagrada ou extraordinária. Tá? É um carisma. No entanto, segundo Weber, né, este tipo de dominação é inerentemente instável, pois depende do carisma do líder e do sucesso das suas ações para se manter. Né? Então, a dominação carismática precisa ser rotinizada, segundo Weber. Tá? Ou seja, transformada também numa dominação tradicional ou numa dominação legal. Então, veja bem, primeiro ele fala de uma dominação tradicional, aí ele vem para a dominação carismática, que pode se transformar numa dominação tradicional. E aí ele fala, então, da dominação racional legal. Essa legitimidade se fundamenta na crença da legalidade das normas e na autoridade de quem exerce o poder dentro dessas normas. Opa! Aqui é onde eu queria chegar com você para fazer o link aqui com o nosso canal da Advocacia Quântica. Para Weber, essa dominação racional legal, nesse tipo de dominação, as pessoas obedecem à lei e não a pessoa que o representa. Vamos lá. É o tipo de dominação predominante nas sociedades modernas, onde a autoridade é exercida por burocratas e funcionários públicos de acordo com as regras e leis impessoais. E aí a gente está aqui numa confusão, vamos falar especificamente do Brasil, nessa confusão. Aonde que você tem visto impessoalidade
né? E aí fazendo um link com a questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde você consegue perceber de forma honesta uma vinculação com impessoalidade, com a real aplicação da lei. Ainda que você não seja da área do direito, não seja um jurista, se você ouviu o voto do ministro Fux, ainda que em partes, né, nas publicações aí da internet, das notícias, dos noticiários, da mídia, você vai perceber que o fundamento legal, real, se fosse pelo fundamento legal, tá tudo errado, o julgamento. Tá totalmente errado, não tem fundamentação jurídica nenhuma. Não está o processo não ocorreu no lugar certo, que a gente chama de competência. Não, a primeira turma do STF não era competente de modo algum para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro e nem aquelas pessoas. Né? E aí vem uma parte querendo justificar o porquê que é assim, que está certo assim. Mas, se nós estamos falando de seguir a lei, está tudo errado. Então, não há impessoalidade ainda quando falamos de uma forma de dominação, e aqui eu quero que você entenda a dominação como organização da sociedade, tá? Vamos pensar nessa dominação como uma pacificação da sociedade para que a gente consiga evoluir, né, enquanto teia social. E essa evolução como teia social, ela não tem como estar dissociada da evolução pessoal. Antes de ser essa teia, aliás, essa própria teia é o que nos formata. E aí a gente, né, poderia ingressar aqui na explicação, mas eu vou fazer outros vídeos para falar sobre isso, que é como a gente é formatado fisicamente mesmo, e como a gente pensa, sente e age e reage. Isso tem a ver com essa teia social, tanto dos nossos antepassados diretos, nossa linha de ancestralidade familiar, mas também com a teia social, o meio onde a gente vive. O meio, gente, é fundamental e interfere em tudo, em absolutamente tudo. Tá? Então, em resumo, para Weber, a estabilidade de uma forma de poder depende de quão bem a sua dominação é legitimada. Então, a gente está falando aqui de uma dominação estável. Tá? Quando que a gente tem uma sociedade estabilizada, pacificada? A dominação é estável quando não se exerce força bruta. Olha o que Weber falava. A dominação é estável quando não se exerce força bruta. Mas quando se consegue fazer com que aqueles que obedecem acreditem na sua validade. Seja por tradição, seja por carisma, ou, mais comumente, na nossa modernidade, nas sociedades modernas, pela imposição da lei, pela racionalidade da lei. Então, se você tem uma lei que não é racional ou que não é absolutamente justa, que não tem o valor justiça, você não tem uma dominação estável. E aí a gente vê as sociedades borbulhando aí numa convulsão, porque foram estimuladas, né? A sociedade, ela tem sido há bastante tempo inflada, insuflada, estimulada para o conflito, para uma mudança de ideologia, de estabilidade. Nós estamos vivendo há bastante tempo, há algumas décadas, uma mudança de comportamento imposta, uma mudança de comportamento que vem pela palavra, pela mudança de como se contam os fatos, a partir da dominação, a partir de uma ideologia que quer mudar o status quo. Então, nós estamos vivendo uma ebulição na sociedade. Nós temos aí direita, esquerda, aí tem a extrema esquerda, a extrema direita. Quem é de direita, que tem seus valores, é chamado pelo outro lado de extrema direita. Quem é de direita tem olhado para a esquerda e visto que a esquerda é assassina. Sim, gente, é assassina.
É a esquerda, independente do lugar que você está, de com quem você se identifica, da ideologia, como você se preparou, ou melhor, foi preparado para entender e se posicionar de acordo com o meio que você viveu, de repente, as universidades que tem, né? A gente está vendo isso. É a esquerda que é violenta. E aí a gente tem, na semana passada, o trágico acontecimento do assassinato de Charlie Kirk. E nós temos, se a gente for olhar, não quero entrar aqui nessa questão, mas preste atenção, de verdade. Qual é o lado que está sempre impondo, querendo impor a sua ideia de justiça, de realidade, né, sem argumentos, apenas na força, chamando o outro de fascista, em vez de sentar para conversar e entender os argumentos. Tá tudo bem ser diferente, tá tudo bem você acreditar em uma coisa e eu em outra. O que não está tudo bem, o que não é legal e o que não estabiliza sociedade alguma é a violência. E a violência, ela vem de ações violentas propriamente dita, como o assassinato de alguém, como o ato de não permitir que alguém converse numa universidade quando essa pessoa tem ideias contrárias à sua. E também é violência quando alguém é julgado, condenado, sem ter provas, sem ter tido o direito de se defender, sem ter tido o direito de usar do contraditório e ampla defesa, que é o que o regramento legal determina. Então, a violência está em todo lugar, sendo alimentada, sendo impulsionada por uma ideologia que não estabiliza a sociedade. E a pergunta é, aonde isso vai parar? Aonde isso vai parar? E o que tudo isso tem a ver com a advocacia quântica? O que é a advocacia quântica? Lembrando para você que não assistiu ainda nenhum vídeo sobre advocacia quântica, a advocacia quântica é uma proposta de lidar com o valor justiça de uma forma que antecede a necessidade de uso do poder judiciário. Então, se eu compreendo o advogado como o profissional que vai mediar um direito meu, uma questão justiça, né? Eu quero justiça. O que você quer quando você vai para o judiciário? Na sua concepção, você quer justiça. No entanto, se nós olharmos a sua questão pelo paradigma quântico, e aí no vídeo da semana passada eu falo mais sobre o paradigma quântico em si, o que é o paradigma quântico. E nós temos também os cursos da professora, mestra e doutoranda em física quântica, Eliane Xavier. Vou deixar novamente aqui na descrição desse vídeo, para que você que queira se aprofundar e entender mais a fundo possa ter um caminho de responsabilidade, um caminho onde você vai ter uma profissional que realmente conhece, é da área e traz pra gente uma linguagem fantástica sobre o assunto, inclusive casando a física quântica com a espiritualidade. Mas vamos voltar então. Por que você vai levar um problema que é seu particular? Tem problemas que não são particulares, são de direito público, e aí tem o Estado do outro lado, ou o Estado tem que intervir, e aí a gente não tem como evitar a interferência do Estado. Porém, nós temos diversas questões que são da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas relações pessoais, que você não precisa levar para o judiciário. Então você não precisa colocar o judiciário onde o judiciário não precisa estar. O judiciário é Estado, é um poder do Estado. Então você vai ter o Estado resolvendo a sua vida particular, como se você não fosse adulto, como se você não pudesse olhar para você, olhar para as suas questões e auto-resolver, e se auto-analisar, ter autorresponsabilidade
e ajustar a sua vida, entendendo por que que você está vivendo aquilo, quais são as premissas para que você esteja vivendo aquilo. E aí é quando a gente entra, então, na questão da física quântica. Ana, isso é advocacia ou é terapia? É uma advocacia que trabalha o olhar para dentro, para entender, para trazer para você o que a ciência já nos comprova, que nós não nos interligamos, nós não vivemos nada sem que nós também estejamos envolvidos naquilo de alguma forma. E o porquê que nós estamos envolvidos naquilo é importante, é na verdade o centro da questão. Porque não vai adiantar você levar um problema para o Estado resolver se você não entender que você faz parte daquilo, se você está emaranhado com aquilo, se você está, de certa forma, produzindo aquilo. Então, levar para o Estado é tipo assim, não tem nada a ver com isso, o problema é do outro. Então, quando eu levo o problema para o outro, eu também me submeto a uma solução que vem de fora. E fico presa a isso. Então, o meu trabalho aqui com você é saúde, justiça e liberdade por meio da expansão da consciência. Você pode, nós temos capacidade, nós temos poder de alterar a nossa realidade. Ai, Ana, isso é balela. Olha, gente, não é balela. Nós podemos alterar a nossa realidade, desde que nós tenhamos atitude para isso. E que queiramos entender mais a fundo por que que nós temos... eu quero mudar minha realidade financeira e até agora não consegui. Mas por quê? Precisamos olhar para isso. Existem coisas dentro da gente que fazem com que a gente tenha os resultados que a gente tem, seja no campo da saúde, seja no campo dos nossos relacionamentos. E se você não se permitir olhar para dentro, se você não entender isso, para depois, falando agora de uma questão de um conflito relacional, né? Antes de levar para o judiciário, entenda. Se não der para não levar para o judiciário, pelo menos entenda antes a real situação, a sua real situação dentro daquele conflito, de forma emocional mesmo, por que você se inseriu naquilo. A física quântica nos diz claramente que o observador interfere no objeto observado, na situação observada. Nós estamos o tempo todo, o mundo é um processo relacional, nós estamos nos relacionando o tempo todo com as coisas, com as situações, com as pessoas, e o resultado disso, dessa interação, é a nossa realidade, é o que a gente tem como realidade. Então, será que não é melhor você entender primeiro quem é você, por que você está vivendo isso e como tratar isso antes de ingressar com uma ação? Você pode até precisar depois fazer um contrato para ficar organizado na parte da burocracia, que às vezes é inevitável, ok, mas não com aquele mesmo ânimo de que o problema é o outro e que só o Estado, como um papaizinho que vai resolver uma briga de criança, que pode resolver. Então, pessoal, no vídeo de hoje, a minha intenção aqui foi trazer argumentos. Estamos vendo que do jeito que tá, não tá legal. Tá legal para você? Você acha que tá legal? Você acha que é legal você entrar na justiça, no Poder Judiciário com uma ação e demorar anos para ter uma sentença, para ter uma resolução e aquilo fica pendente? Será que não tem outro jeito de resolver? Será que você, com a sua energia, e aí de novo trazendo a concepção da advocacia quântica, ou seja, o olhar, o paradigma quântico para dentro desse olhar para a justiça, o valor justiça e a atuação do profissional advogado dentro disso. Por que não olhar de uma forma diferente para o conflito que essa pessoa traz para você? Ou para você que está aí me ouvindo, que não é advogado, mas que tem um conflito relacional, que não aguenta mais e que acha que só vai resolver no judiciário. Desculpa, não vai. Você pode até achar que resolveu, mas enquanto você não resolver isso dentro de você, enquanto essa questão que te incomoda não for resolvida, não for olhada em você, para você, por você, com a ajuda de um profissional, ou não, ou só com você, ou com autoterapia, inclusive
Vou deixar para vocês aqui também o link do meu e-book, que é A Sabedoria do Invisível, né, que fala de conhecimento e autoterapia. Então ali eu falo um pouco de física quântica, falo também de epigenética, de neurociência, e trago para você 3 terapias possíveis para você aplicar em você mesmo, né, para você fazer ali a autoterapia. É um livro bem interessante, um livro digital, né, um e-book que eu confeccionei para quem começa a querer ver isso aí de mais de perto e não está disposto, pelo motivo que for, a se colocar aí numa terapia assistida. Então, a advocacia quântica tem esse viés. É uma advocacia terapêutica, sim. É uma advocacia que traz para você um novo paradigma, um paradigma quântico, para lhe assistir nessa questão sua de um conflito relacional, no âmbito particular. Ok, pessoal? Então, isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vamos ficando por aqui e até semana que vem. Vou deixar aqui embaixo os links, tanto dos cursos de Física Quântica com a minha mestra, doutoranda em Física Quântica e Espiritualidade, Eliane Xavier, e também o link do meu e-book que fala sobre a sabedoria invisível, conhecimento e autoterapia, que tem base nisso tudo que eu trago para você aqui, especialmente Física Quântica, Epigenética e Neurociência. Ok? Um grande beijo e até semana que vem.